Meta de faturamento versus meta comercial. A diferença entre empresa que cresce, prospera e empresa que anda de lado e fracassa. Olha, você pode pensar o seguinte, João, esse negócio de meta é importante pra caramba, eu já entendi, a gente tem meta aqui, nossa meta é de faturamento, todo mundo sabe a sua meta e a gente vai para cima, isso está bem dividido entre os vendedores e vamos que vamos. Então corta para uma cena comigo aqui e vê se eventualmente isso acontece na tua empresa, tá? A cena é a seguinte, final de mês, a meta de faturamento clara para todo mundo e a empresa não está atingindo, não está nem perto disso e ninguém sabe dizer direito o porquê. E aí criam-se várias histórias, várias versões do porquê e a coisa não acontece. A consequência disso é que, para além da frustração de não bater meta, da gente não conseguir atingir os objetivos que a empresa desenhou, a empresa começa a normalizar e criar um ambiente onde está tudo bem não bater meta. Tá tudo bem, a gente não costuma bater mesmo. E aí aquele número que um dia parecia tão plausível, fazia tanto sentido, ele deixa de ser plausível e a gente se acostuma. Então, para isso não acontecer, o que você precisa entender, tá? Meta de faturamento é importante pra caramba. Mas acompanha comigo o seguinte exemplo, tá? Pensa numa empresa que tem 100 leads. Desses 100 leads, na medida que eles são abordados, essa empresa consegue gerar 80 reuniões, ou seja, reunião com 80 desses leads. Dessas 80 reuniões, a empresa consegue avançar para proposta com 50 deles. E no final das contas, desses 50, 25, ou seja, metade dos leads que foram para a reunião, fecharam o negócio. Entendeu? 100, 80, 50, 25. Só para a gente ter um exemplo base para a gente evoluir aqui. Legal. Se eu tenho uma meta de faturamento, a minha equipe de vendas vai perseguir o faturamento. Mas a distância entre faturamento e o que efetivamente ele tem que fazer no dia a dia é muito grande. O empresário que não perceber isso está tirando pouco proveito do seu time comercial. Porque o faturamento é a ponta do iceberg. É a última coisa que acontece. A questão é que antes do faturamento tem uma série de comportamentos, uma série de etapas que a gente consegue garantir que aconteça, onde a gente tem mais ação que resultam no faturamento. Se eu cobro exclusivamente faturamento, eu estou focando só na pontinha do iceberg e colocando muita pressão, pouco direcionamento de caminho. Se eu passo a entender que faturamento é só a pontinha e a conclusão, o resultado de várias etapas anteriores e passo a cobrar as etapas anteriores, os comportamentos, esse nível de atividade, eu diminuo a pressão e dou mais clareza do caminho. Percebe? Então, o que eu quero te trazer aqui hoje? Meta de faturamento é legal? É legal, mas ela é a ponta. Nós temos que ter meta comercial, meta de nível de atividade. Então vamos voltar para o nosso exemplo. 100 leads, 80 reuniões, 50 propostas, 25 fechamentos, tá? Se eu sei que são os números base do meu negócio, você precisa entender o seguinte, cara, vendas é um jogo numérico. É um jogo de entender os seus números e traçar estratégias para influenciar os seus números. Se eu sei que esses são os números, vamos dizer que esses são os números de um vendedor apenas. Eu sei que para ele fazer 25 vendas no mês, quantos leads ele precisa ter? 100 leads. Para ele fazer 25 vendas no mês, quantas reuniões ele precisa garantir que ele tenha? Quantas reuniões? 80. Se ele precisa fazer 25 vendas, quantas propostas eu percebi que ele tem que gerar a partir dessas taxas? Ele tem que fazer pelo menos umas 50 propostas, porque eu percebi que ele fecha 50% das propostas dele. Então, o que eu vou cobrar desse vendedor? O faturamento final? Sim, mas eu vou cobrar 50 propostas, eu vou cobrar pelo menos 80 reuniões, eu vou cobrar pelo menos 100 leads. Percebe a diferença? Isso dá muito mais clareza. Porque conseguir leads, fazer efetivamente as reuniões, gerar propostas, são ações que estão muito mais no controle do teu vendedor, do teu time de vendas, do que o faturamento em si. O faturamento, ele é uma consequência. Percebe? Se você entender isso, você vai perceber o poder que os números têm na sua operação. E aí a gente precisa partir para um próximo nível, que é como que eu implemento isso na minha estrutura de vendas. Uma vez que eu entendi, então, faturamento é importante, mas eu tenho que ter metas comerciais, metas de níveis de atividade, ou seja, etapas que eu sei que me levam até a venda, eu preciso ter objetivos desses níveis de atividade, eu preciso ter bons rituais de acompanhamento dessas metas comerciais. Então, toda semana, ao invés de virar para o meu time de vendas e bater no faturamento, estou longe do faturamento, eu entendi que o faturamento é uma consequência, eu vou bater o quê? No que ele tem mais ação. Meu amigo, cadê? Cadê as 50 propostas? Cadê as 50 propostas? Ah, não tá difícil as propostas. Legal. Quantos leads você tem aí no pipeline? Nós precisamos de 100 leads.
100 leads é o número que você tem lá como referência, conhecendo os teus números. Nós precisamos de 100 leads. Tem 100 leads? Não, tem 100 leads. Então vamos acelerar as reuniões, porque eu sei que em média 100 leads geram 80 reuniões. As reuniões como é que tá? Não, tá no ritmo acelerado. Então, pessoal, vamos avançar e acelerar para as propostas, porque perceba, eu conhecendo o meu processo, conhecendo os meus números, eu passo a cobrar comportamentos que levam para a venda. Mas percebe que tem um pilar importante de conhecer os meus números e o segundo pilar importante de um bom ritual, de um bom acompanhamento desses números, desse nível de atividade no decorrer das semanas. Aí não tem erro, meu amigo. Aí você deixa de botar pressão em número de faturamento e começa a cobrar aquilo que efetivamente gera resultado para o teu negócio. Olha que mudança. Olha que clareza você gera para o teu vendedor. E aí me fala o seguinte, como é que é aí na tua empresa? Você cobra faturamento? Ou você já está no nível de cobrar nível de atividade, comportamentos que você sabe que gera vendas? É fácil para você fazer isso? Como é que é? Me conta e fica aqui porque a gente vai discutir muito sobre vendas, sobre performance e sobre, principalmente, aumentar resultado de receita na tua empresa. Um abraço.